Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos no domingo, dia do Senhor. Mais uma vez, graça e bondade dele para todos nós. Estamos iniciando o mês de junho, um mês tão bonito, um mês em que nós reverenciamos o coração de Jesus, que é pleno de amor e de bondade. E neste primeiro domingo, dia 5 de junho, solenidade de Pentecostes, realiza-se a promessa de Jesus, o envio do Espírito Santo. Estamos com o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a solenidade de Pentecostes encerra o ciclo pascal, que nós sabemos tem como centro a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Na solenidade de Pentecostes podemos dizer: Jesus ressuscitado cumpriu a promessa. Enviou o Espírito Santo prometido, que o animou e o conduziu na missão, em suas ações, em sua pregação, e animará, conduzirá a nova comunidade, a comunidade messiânica, a comunidade formada por ele. Ele será o defensor, ele será o consolador, ele lembrará, ele, o Espírito Santo, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou. E a nova comunidade poderá contar sempre com a assistência dele. Diferentemente de Lucas, João situa o Pentecostes no dia da ressurreição, à tarde, domingo à tarde, dia pascal, que a gente pode dizer dia que não conhece o ocaso, dia sobre a vitória de Jesus, a vitória dele sobre a morte. Na primeira leitura da solenidade de Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se manifesta como? Como força capaz de unir a todos, para que o projeto de Deus de um mundo novo e solidário seja concretizado. Todos, independentemente de raça, nação, língua, cor, poderão testemunhar sob a moção do Espírito Santo as maravilhas de Deus. O Evangelho relata que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, domingo, estando fechadas as portas por medo dos judeus, não é? As portas do lugar onde os discípulos se encontravam reunidos, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A
paz esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos lembrar aqui, esse contexto é o contexto da Eucaristia, contexto da memória do que Jesus havia feito, realizado, a entrega da sua vida. Desde muito cedo, a comunidade cristã começou a se reunir para celebrar. E o que é celebrar? Celebrar é tornar célebre, né? Celebrar, tornar célebre tão grande acontecimento libertador, a Páscoa. O contexto em que a comunidade está reunida, como eu disse, é o da Eucaristia. E na Eucaristia, prestemos atenção, até hoje, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperamos a vossa vinda. Não é assim que o padre, proclama após a consagração do pão e do vinho? Pão e o vinho eucaristizados, se tornam alimento de salvação. Jesus, no sacramento. E o que é que nós respondemos quando ele diz: eis o mistério da fé? Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperamos a vossa vinda. Algumas coisas que nós precisamos agora refletir. Primeiro, as portas estão fechadas, as portas do lugar onde eles se encontravam. O aspecto negativo, revelando o medo. E o aspecto positivo, revelando que para Jesus, vencedor da morte, Jesus ressuscitado, não há barreiras, não há limites. Ele não está mais sujeito às categorias humanas, às condições físicas de tempo e de espaço. Ele agora é o Senhor. Portanto, ele não pode mais ser avaliado e compreendido a partir de categorias humanas. Segundo, ele faz a saudação à comunidade. E como que é a saudação de Jesus? A paz esteja convosco. A plenitude da paz que Jesus dá, é todo o bem que realiza, que constrói, que edifica a pessoa, a comunidade, a sociedade, o mundo inteiro. É a mesma saudação que Jesus fez na sua despedida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é aquela paz que o mundo dá. O mundo corre atrás da paz. É verdade. Mas ele quer fazer paz através de acordos, que muitas vezes não levam a nada, acordos interesseiros que não levam em conta a vida, a liberdade, a situação concreta das pessoas, dos povos. A paz que Jesus dá, então, não é a paz que o mundo dá. Ele diz: não fiquem perturbados, não tenham medo. É a saudação dele, que é para sempre. É saudação de quem não ficou preso à morte. Depois ele mostra as suas cicatrizes no peito, nas mãos, nos pés. Suas cicatrizes, elas o identificam. Ele é aquele que foi crucificado. Mas agora ele é vitorioso, ele está vivo. As forças da morte não puderam detê-lo, ele ressuscitou. Reação da comunidade: alegria por ver o Senhor, sentir, desfrutar, acolher sua presença. Para nós, estar na Eucaristia, participar da Eucaristia, participar da celebração da palavra, onde não é possível a Eucaristia, estar na comunidade reunida, é motivo de alegria? Ou quem sabe muitos de nós ainda frequentamos a Eucaristia, a missa aos domingos, porque é mandamento. Muito mais do que mandamento, é um direito.
muito participar e devemos fazê-lo com alegria. Esta alegria que brota é da comunidade reunida na presença do ressuscitado. Depois vem o envio. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Aqueles que deram sua adesão a Jesus, fizeram a experiência dele, agora são enviados para continuar a sua pessoa, sua palavra, seus gestos, a sua promessa. Isso quem faz é a comunidade. Portanto, um envio acompanhado do sopro do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, não é? Recebam o Espírito Santo. E este sopro do ressuscitado caracteriza a nova criação, uma vez que a primeira falhou, não é? Aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, lá nas origens, ele falhou, mas Jesus foi fiel até o fim. Nasce assim, então, meus irmãos e minhas irmãs, a nova e definitiva comunidade, a comunidade do Messias, comunidade testemunha das maravilhas de Deus. Esta comunidade, anunciando Jesus ressuscitado, vai trabalhar na força do Espírito Santo para construir, tornar realidade a reconciliação, promovendo o perdão, acolhendo, abrindo espaço, dando oportunidade, acreditando. A missão da igreja é reunir, é reconciliar, aproximar toda a humanidade deste mistério de amor, que é o mistério de Jesus ressuscitado. E, claro, a igreja continua Jesus, que acolhia e perdoava. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quer dizer, se eu não aceito o perdão, Deus respeita a minha liberdade. Mas a igreja, que continua a prática dele, é chamada então a anunciar, a realizar este perdão. O que devemos fazer? Nos perguntamos hoje na solenidade de Pentecostes. Colaborar para que nossas comunidades se abram à ação do Espírito, que não está aprisionado a um povo ou a uma religião. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é prisioneiro de nenhum povo, de nenhuma religião, por melhor que seja. Por isso que Pentecostes nos motiva a abraçar o projeto ecumênico da igreja, com o respeito a todos aqueles que creem de modo diferente, do modo como nós cremos, e tudo possa girar, trabalhar para que a justiça do reinado de Deus se estabeleça no mundo e ela possa atingir todas as estruturas do mundo, da sociedade, as pessoas, cada um de nós. Impõe-se, portanto, que estejamos todos e todas abertas à ação do Espírito Santo, que continua renovando todas as coisas. Que alegria celebrar a vinda do Espírito Santo sobre nós. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.